Pilates é prática ou é teoria? Descubra nesse vídeo a pegadinha que existe por trás dessa pergunta ruim. Pois é, eu aprendi estudando ciências humanas que a capacidade de fazer boas perguntas é mais importante do que a capacidade de dar respostas. E dentro disso, essa pergunta, se Pilates é prática ou é teoria, ela é na verdade uma pergunta muito ruim. E por que ela é ruim? Porque na verdade ela obriga você, que é instrutora, que é instrutor de Pilates, a se posicionar sempre ou de um lado ou do outro. Então quando você é incitado muitas vezes a pensar sobre isso, dentro dessa pergunta, normalmente você também é incitado a se posicionar ou do ponto de vista da prática ou do ponto de vista da teoria. E isso, na verdade, acaba sendo um dualismo, que vai se perpetuando dentro aí desse universo do mundo do Pilates. Aliás, isso é justamente o contrário de tudo aquilo que o Joseph Pilates pregava. Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que o Joseph mais foi contra dentro do seu corpo teórico, de argumentações, foi justamente os dualismos. Então, principalmente o dualismo entre corpo e mente, Ou seja, uma mente que pensa, uma mente que raciocina, uma mente que teoriza sobre um corpo que sente, um corpo que pratica, um corpo que experimenta e vivencia as coisas. O Joseph, na verdade, ele desenvolveu todo o seu trabalho justamente contra esse dualismo. E ele, na verdade, criou uma proposta de trabalho que é o Pilates, justamente para proporcionar às pessoas uma experiência, de unidade, uma experiência para que as pessoas possam entender que não existe, na verdade, esse dualismo, essa divisão entre um corpo e uma mente, entre a teoria e a prática, enfim. Então, quando a gente pensa sobre o Pilates, a gente precisa sempre pensar no Pilates justamente em um lugar que ele, na verdade, foi construído, A sua morada, justamente, ela está nessa intersecção entre a teoria e a prática. O Joseph, quando ele começou a estruturar o seu trabalho, ele teve sim a necessidade de criar um corpo teórico de ideias, para que ele começasse, na verdade, a fundamentar as hipóteses que ele tinha sobre o seu trabalho e a sua realidade. Então ele construiu, na verdade, um corpo teórico fundamentado em ideias importantes. A partir daí, ele começou a estruturar toda a sua experiência prática, dentro dessas ideias. Então, quando a gente posiciona o Pilates de um lado ou do outro, normalmente a gente acaba induzindo toda uma comunidade a ir contra o legado do Joseph Pilates. O Pilates é uma teoria que se transformou em prática e também é uma prática que pode transformar a teoria. Você aprende Pilates de muitas formas, não só de uma. Você aprende Pilates vendo, ouvindo, lendo, pensando, sentindo, praticando, vivendo, escrevendo. Você aprende Pilates de muitas formas. Não limite a sua experiência dentro do mundo do Pilates só em uma forma de aprender o Pilates. Você não é, na verdade, o que caracteriza você, professor de Pilates, como dentro da sua condição humana, é justamente a sua capacidade de pensar sobre aquilo que você faz.
Então fica aqui a minha dica para que essas perguntas ruins e muitas vezes essa indução, muitas vezes maliciosa, de te colocar em um lugar ou no outro, né? Ela pode ser muito prejudicial a toda uma comunidade, tá bom? Pensa nisso e vamos juntos. Um grande abraço.